Olá, nesse vídeo vamos verificar como podemos criar relatórios para que os nossos outbounds ou mesmo os inbounds possam responder e enviar para a gente através do sistema. Bom, essa opção de criação de relatórios, elas estão aqui dentro de Reference Files, são essas duas opções aqui, o Student Report Templates e o Report Questions. Então são dentro dessas duas opções que nós vamos trabalhar. O Report Questions é por aqui que a gente começa, que é onde nós vamos criar as perguntas que nós queremos fazer para os nossos estudantes. Então, isso aqui, como vocês podem ver, eu já estou aqui com minhas perguntas criadas, né? Aqui você pode criar um banco de perguntas que vão ser utilizadas tanto para os relatórios dos inbounds quanto para os relatórios dos outbounds. Para criar uma nova pergunta, então você vem aqui nesse sinalzinho de adicionar, né? Pronto, e aqui você especifica o título da pergunta. Então eu vou colocar aqui uma pergunta teste, vou colocar aqui pergunta teste, o tipo dessa pergunta. Então nós temos três opções aqui para tipos de pergunta. Nós podemos ter uma pergunta de múltipla escolha, uma pergunta onde nós queremos que ele responda com sim ou não, ou uma pergunta que a gente quer que ele responda através de um texto, né? Então, se for no caso de múltipla escolha, né, aí eu tenho a próxima opção aqui que eu indico para quem que essa questão vai se aplicar. Se ela vai se aplicar para os inbounds de long term, para os outbounds de long term ou para os inbounds ou outbounds aqui de curta duração. Então vamos imaginar que eu queira criar, eu posso inclusive marcar vários, tá? Por exemplo, eu posso criar uma pergunta que sirva tanto para os inbounds quanto para os outbounds de longa duração e também para o de curta duração, se for o caso, né? Eu vou criar aqui apenas um teste, né? Pode ser que para os dois, então uma pergunta de múltipla escolha, né? Onde eu vou perguntar assim, qual é o seu nível atual de felicidade, por exemplo, né? Se for aqui uma pergunta do tipo texto, então eu posso especificar aqui se eu quero deixar um tamanho máximo de texto para eles responderem. Nesse caso é uma pergunta de múltipla escolha, né? Então eu coloco aqui as possíveis respostas que o nosso estudante pode ter. Então eu posso responder qual é o seu nível atual de felicidade, né? Eu posso colocar lá muito alto, médio, baixo ou muito baixo, por exemplo, tá? A partir do momento que eu salvo, essa pergunta já vai lá para o meu banco de questões, tá? Vamos imaginar que a gente quisesse criar aqui um tipo diferente de pergunta, não múltipla escolha, mas uma pergunta de sim ou não, né? Ou seja, a resposta vai ser sim ou não. Então eu poderia perguntar assim, você está feliz em seu intercâmbio, né? Nesse caso, ele vai colocar lá apenas duas opções, um yes ou no, tá? E por fim, se eu quiser que ele responda através de texto, então eu coloco aqui o tipo da questão como sendo de texto, e aí eu posso colocar lá, descreva seu nível atual de felicidade, né? E aí, se eu quiser que ele tenha menos do que 1000 caracteres para poder escrever, então eu coloco aqui, eu quero que ele escreva no máximo 200 caracteres, por exemplo, né?
Se eu não colocar nada, ele vai deixar que o estudante escreva até 1000 caracteres. Então, esses são os 3 tipos de questões que nós podemos disponibilizar para o nosso estudante: múltipla escolha, sim ou não, ou questões do tipo texto. Tá? Vou cancelar aqui, que no caso não vai ser necessário, eu já tenho as questões criadas. Então, depois que você cria todas as suas questões no seu banco de questões, então você tem lá um banco completo de questões que você pode fazer tanto para os seus inbounds quanto para os seus outbounds. Muito bem, depois que você criou suas questões, a gente sai daqui e aí então a gente vai criar um template pro relatório do estudante. Então, no meu caso aqui eu já tenho alguns templates criados, né? Mas vamos criar um template teste aqui. Então, quando você cria, entra aqui, né? Escolhe a opção de mais, né? De adicionar. Então você vem aqui e dá um título pro seu relatório. Vamos pensar assim: relatório mensal. Vai. Eu quero que isso se aplique a quem? Eu quero que me aplique para o meu estudante long term outbound. Muito bem. Salvo, né? Salvo. E aí, o meu relatório ele já começou a ser criado. Agora eu posso adicionar as questões. Então, venho aqui nesse sinalzinho de mais aqui embaixo e eu adiciono uma nova questão para esse template. Quando eu adiciono aqui, ele abre o banco de questões que eu já criei anteriormente, tá? Então, aqui eu escolho qualquer questão que eu queira colocar no meu formulário de perguntas para o meu outbound. Então, aqui vou escolher essa questão aqui, por exemplo, tá? Selecionei ela, olha lá, uma questão de múltipla escolha. E aqui, qual família está anfitrionando você? Essa é a pergunta, né? Quero escolher mais uma questão. Por exemplo, uma questão de texto, né? Esse aqui. Essa questão de texto é comentários adicionais sobre sua família anfitriã atual. E quero selecionar mais uma questão, né? Uma questão de yes ou não aqui, sim ou não, né? Esse aqui. Olha aqui, a sua família anfitriã atual fez as perguntas da primeira noite com você? Tá? Então, basicamente é isso aqui. Vamos imaginar que eu queira movimentar, mudar a ordem das questões. Então, se eu clico aqui em cima, observe que aqui embaixo apareceu o símbolo para eu mover a questão. Então, se eu clico aqui, olha, o HF4 que está na terceira ordem, na sequência, né? Ele vai subir uma ordem. Olha lá, ele foi agora para a segunda ordem, tá? Então, eu posso colocar quantas questões eu quiser aqui, tá? Se eu quiser ver como está saindo esse relatório, então eu venho aqui nessa opção Preview Report Form. Então eu venho aqui, olha lá, e ele abriu aqui para mim a forma como o estudante vai ver, né, esse formulário. Então, a primeira questão: qual família está anfitrionando você? Olha lá, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ou mais. Então, essas são as opções que o estudante tem. A segunda questão: a sua família anfitriã fez as perguntas de primeira noite? Ele vai responder sim ou não, né? Comentários adicionais sobre a família anfitriã atual. Então, ele vai ter aqui até 1000 caracteres, né, para responder à vontade, tá? A hora que ele finaliza, ele clica lá no Submit e nesse momento a gente recebe o relatório do estudante, tá? Muito bem, voltamos para cá. Se eu quiser mandar esse relatório para todos os estudantes outbound, né, já que ele se refere, né, como eu marquei aqui, olha, esse aqui é um relatório para os meus estudantes outbounds. Se eu quiser mandar esse relatório para que eles respondam agora, então basta vir aqui nessa opção Issue Report Request, tá? Se eu fizer isso aqui, todos os meus estudantes vão receber um e-mail indicando para que eles entrem num link
que o sistema vai mandar para eles, e aí eles vão ter acesso a esse relatório, como a gente está vendo aqui. Tá certo? Muito bem. Então, basicamente, essa é a forma como nós fazemos para criar um relatório para que os nossos estudantes possam responder, né? Bom, aí tem uma coisa importante que não está dentro dessas opções, que é, eu criei o meu relatório, né? Aí eu quero deixar que o sistema envie automaticamente para os meus estudantes um link para que o estudante responda o relatório. Então, onde é que eu faço isso? Vou sair daqui e a gente vem aqui em Administration, Program Specifications, e aqui na opção, olha aqui em cima, Student Reports, estão vendo aqui em cima? Student Reports. Então aqui eu especifico como é que eu quero que essa automação aconteça. Então, eu tenho lá para os estudantes inbounds, né? Eu quero que ele mande lá um relatório inicial para o meu estudante, e ele vai mandar quando? O sistema vai mandar depois de 40 dias que o estudante tiver chegado no nosso distrito. Tá. E depois nós temos os relatórios padrões, que são relatórios mensais ou bimestrais, conforme cada distrito preferir, né? Aqui no nosso caso eu coloquei uma frequência de 40 dias, olha lá, 40 dias depois da primeira solicitação, ou seja, depois de 40 dias que o estudante chega, ele recebe um link para responder o primeiro relatório. E depois, a cada 40 novos dias, ele recebe um link para fazer relatórios bimestrais, eu chamei aqui, mas seria mais ou menos a cada 40 dias, né? E por fim, eu criei também um relatório final, né, que é o Post Exchange Report, que o sistema vai mandar para ele depois de 3 dias que ele voltou para casa, tá? Então, essa é a forma de automatizar o envio de relatórios para os inbounds. Para os outbounds é a mesma coisa, né? No meu caso aqui eu programei para que os outbounds recebam a cada 30 dias, e aí os relatórios serão mensais, né, a cada 30 dias também, tá? E se você quiser criar também para os seus short-term students, você também vai definir isso aqui. Bom, além dessa frequência de envio de relatórios, né, que nós definimos nessas duas primeiras partes, aí temos também uma opção importante, que são os reminders, que se o estudante não respondeu a sua solicitação que você fez aqui, então o sistema vai enviar um lembrete para ele, né, para aqueles estudantes que não responderam. Vai enviar quando? Olha lá, depois, no meu caso eu coloquei aqui, né, depois de 7 dias do envio do primeiro relatório. Então, se o estudante recebeu o primeiro e-mail pedindo para que ele respondesse o relatório, se dentro de 7 dias ele não respondeu, então o sistema automaticamente, depois de 7 dias, vai enviar um e-mail, um novo e-mail para o estudante, pedindo para que ele responda esses o relatório, tá? Uma coisa interessante, depois que o estudante responde o relatório, vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos estudantes. Então você vem aqui para Current Outbounds, vou escolher um estudante qualquer aqui. Então depois que o estudante respondeu o relatório, olha aqui, a informação fica armazenada no sistema aqui, olha, nesse caso o sistema mandou no dia 30 de agosto, o sistema enviou um e-mail para o estudante submeteu o relatório, quer dizer, ele respondeu o relatório no dia 2 de setembro, o relatório está completo aqui. Se eu quiser ver o relatório, basta clicar aqui e o sistema
traz para a gente o relatório respondido pelo estudante. Tá? Então, basicamente é isso. E aí tem uma outra coisa muito importante também que deve ser feita, né, quando você cria os seus relatórios. Vamos voltar lá agora aqui. Quando você cria os seus relatórios e você quer mandar uma mensagem para o seu estudante, então você precisa criar aqui um template de uma mensagem para que o teu estudante receba o e-mail com o link correto, né? Então, nesse caso, você pode criar aqui tanto o relatório para informar que o teu estudante recebeu o relatório, né? Mas vamos lá no exemplo que a gente já está trabalhando, que é o exemplo aqui de os nossos outbounds. Então aqui, olha, eu tenho um template para o relatório mensal de outbound, né? Cujo conteúdo, olha, você precisa incluir essa variável aqui, tá? A variável é um link outbound student report request, tá? Que quando você edita, né? Então eu coloquei aqui para o estudante fulano de tal, prezado tal, solicitamos que acesse o link abaixo para preencher o seu relatório mensal, e aí eu coloco o link que ele precisa acessar, tá? Nesse caso, esse link está dentro aqui das variáveis do sistema, né? Lá no final você pega os links disponíveis, né? Então aqui dentro você tem as variáveis do sistema, né? Inclusive o link para o Outbound Report Request, tá? Então você solicita, coloca ele aqui e o sistema vai enviar essa informação diretamente para o teu estudante, tá? E para finalizar, quando a gente fala sobre esses relatórios, é importante a gente conhecer também os triggers, que são os trigger points, que essa parte de relatórios utiliza. Então, se a gente vier aqui em Administration e entrar aqui no IA Help Site, então aqui eu acredito que todos vocês já entraram aqui, né? Aqui tem o Help para como utilizar todos os recursos do sistema, né? E então é muito interessante, inclusive quem ainda não entrou, que explore bastante essa opção aqui, tá? Mas das opções que nós temos aqui, olha, é justamente o Student Reporting 1.pdf aqui, tá? Então, se você abrir esse arquivo, vamos abrir aqui, olha, ele explica exatamente isso que eu acabei de demonstrar para vocês através desse vídeo, né? Explica exatamente como criar as questões, né? Depois como criar os templates, né? Para os relatórios, tá? E aqui tem uma coisa muito importante ao final, né? Vamos abrir lá ao final. Olha aqui a periodicidade, né? Para deixar automatizado. E aqui tem essa última página que são os trigger points, tá? Que você pode explorar todos esses trigger points e tudo isso pode ser incluído nos seus
nas mensagens que você cria, tanto para os seus inbounds quanto para os outbounds, como também as mensagens que o sistema envia para você. Tá? Bom, eu creio então que era esse o objetivo do vídeo de hoje, mostrar como criarmos os relatórios aqui para os nossos inbounds e outbounds, e espero que vocês tenham compreendido, tá bem? Então, vamos finalizar aqui e até a próxima.